mais uma vez aí. Hoje eu deixei pra correr um pouco mais tarde, nem gravei, né? A saída de casa. Mas eu tô precisando fazer os treinos, né? Aqueles treinos de fortalecimento pra corrida. Eu corri. Gravar assim, né? Tem que gravar assim. Eu corri. Eu vim, fiz 1 km, que é de vinda, 1 km de volta. E eu também corri 2 km. E eu tenho que correr esses 2 km em 12 minutos. Eu ainda não tô nesses 12 minutos, né? Eu tô voltando ainda, tô fazendo a progressão. Eu tô fazendo eles em... Eu tô fazendo esses 12 minutos em 16 minutos, mais ou menos. Daí, eu tô fazendo esse fortalecimento. Hoje eu só vou fazer uma dessa. Nas próximas eu marco certinho o dia. Vou pra passar o dia todo lá na pista. Faço esse treino. E eu tenho também de 50 metros que eu preciso fazer. Eu preciso fazer esse treino de 50 metros em... se eu não me engano é 50 metros em 2 minutos. 50 metros em 2 minutos. E aí depois que eu fizer isso, aí eu faço esse treino de fortalecimento para correr esses 2 quilômetros. Não é muito, mas é puxado, né? Eu também tô com... Eu tinha parado de treinar na academia, dei uma subida no peso. Tô com... Deixa eu ver aqui. A fumaça saindo, virei o Saiyajin. Eu parei de treinar, né? Então deu uma subida no peso. Tava com... E muita, né? Na época que eu treinava, tinha chegado a 78. Que eu queria ganhar de massa magra. Fui ganhando, aí depois fui me graduando, tomei uns remédios e tal. Chega a 90, mas agora eu tô com 100 quilos. Devo estar com uns 30 aí de massa magra, mais ou menos. 30, 35 mais ou menos. Não é muita coisa pra quem tá com 100 quilos, né? Meu BF deve estar alto. Deve estar mais ou menos uns 30, 31, que já é uma coisa grave que a gente precisa estar olhando, né? Mas isso por causa das rotinas. Rotina, faculdade, terminando outro curso, trabalhando um pouco, né? Os contratos lá, eles rescindem todo ano e tem que renovar, precisa de aprovação para renovar. Então é uma droga. Inclusive é uma burocracia chata, né, de se fazer. Eu falei muito sobre isso no vídeo passado, no primeiro vídeo. Que eu fiz uma defesa prévia. Aí depois dessa defesa eu fiz toda a defesa que eles pediram, mas aí acabei sendo indeferido porque eles alegaram que eu descumpri o contrato. Enfim, vida que segue, a gente segue aí produzindo as coisas na medida que a gente consegue, né? Tinha muita coisa da faculdade para produzir, eu tô tentando usar mais a IA agora para poder me desenvolver melhor e aí ficar mais desenvolto nas coisas, né? Fazendo a gravação lá do primeiro vídeo, vocês falaram lá pra mim que eu tinha gravado de forma errada, né? Eu gravei ela com a câmera na horizontal e não tem que gravar com a câmera na vertical. Mas eu nem deixei. Eu tinha gravado tanta coisa que eu acabei deixando e aí ficou por isso mesmo. Mas foi o que eu te falei. Por mais que meu irmão também grava lá as coisas dele, mas é ele fazendo as dele, porque também tem coisa da faculdade dele, e eu fazendo as minhas. Então não dá pra ficar misturando muitas coisas. Então é mais isso, né? A ideia lá das pílulas de linguagem a gente ainda vai continuar, porque é pra melhorar minha desenvoltura também, minha oralidade, minha postura, etc. Isso é importante, eu acho, pra mim. Eu acho que pra todo mundo que estuda linguagens tem que se gravar falando, conversar mais. Eu fiz aulas no Cambly, mas eu fiz poucas aulas, né? Conversei com alguns professores nativos da língua. Isso abriu muito minha mente.
é importante, vi que é importante, a luz, tem uma luz boa aqui, vi que é importante, eu vou também estar naquele jeito, vi que é importante fazer essas gravações pra gente poder ter um parâmetro de nós mesmos, né? Vou sentar aqui um pouco, pra ter um parâmetro da gente mesmo, e aí consequentemente a gente vai tirando lição disso e melhorando, né? Nas coisas que a gente tem pra melhorar. Não foi melhorando. Eu fico muito encarismado com essas coisas. Inclusive é uma coisa que eu tô melhorando, né, aos poucos. Sem barba, né? Tô sem barba, tô tentando aderir o hábito de ficar sem barba. 30 aninhos, né? Fiz aí nessa fase. Melhorar o meu pace. Agora chego em casa, eu vou. Hoje eu fiquei mais na base dos líquidos, né? Bebi muito chá mate com limão. Comi uma besteirinha, porque tava assistindo série, então comi aquelas bolinhas brancas, não vou mentir. Mas chegando em casa eu vou comer uns 3 ovos, mais ou menos uns 170 gramas de carboidrato. Vou comer bastante salada, tomar aquela ducha, né? E depois tem algumas questões para resolver, referente a concurso. Eu tava falando sobre isso, né? E eu fico treinando muito inglês, fico treinando minha mente muito para desenvolver o inglês que eu quero falar. This moment I talk about my routine. This is important for me because I improve my desenvolvement. It's this. Preciso entrar, né, em alguns grupos que já praticam isso mais. Tem alguns grupos lá do Hello Talk, tem muitos grupos aí que eles falam muito inglês na imersão. Eu preciso ficar nessa imersão. Também tem as outras línguas que eu gosto de praticar para mesclar. Eu acho que eu gosto disso porque eu sou músico, né? Então lidei muito com sons, estudei clarinete, saxofone. Então fui desenvolvendo, lógico, em uma língua, mas eu fui aperfeiçoando as outras habilidades nos outros instrumentos. Então eu acho que essa habilidade de falar, de parler français, eu parlo italiano, então etc. Espanhol eu dei uma parada também. Então essa é a questão, manter a rotina. Eu falo muito sobre isso nas pílulas, né? Para quem acompanha. My routine, motivation, speech, because you need improving my life, life my family. It is. Então eu falo muito sobre isso. Eu fico nesse mistake de word. For me is very important, né? À medida que a gente vai se graduando, vai amadurecendo, a gente precisa falar mais, se desenvolver com essas coisas que a gente faz mais, né? Mas para não estender muito, é mais isso. Eu vou entrar daqui a pouco. Tô descansando um pouco aqui. Antes, quando eu tava correndo, eu tava sentindo muito o joelho. Tudo bem que é por causa do peso também, né? 100 quilos não é fácil não. Mas eu consigo fazer as barras de boa, consigo fazer a flexão de boa. Preciso aumentar as barras, preciso aumentar as flexões também. Mas I try every day and practice this. I true que eu tenho que melhorar muito, né? Tem pessoas aí que acompanham, que gostam do inglês, que gostam da rotina acadêmica. Agora eu vou pegar mais um certificado agora em julho, se Deus quiser. Fiz a prova ontem de matemática, geometria espacial, tá um pouco complicada. Eu fiz uns cursos de astrofísica. Dentro disso eu gosto de falo muito sobre mim, né? Inclusive o canal é sobre isso, mas o canal é mais sobre dicas de estudo, motivação, alguma palavra que eu escrevi muito, né, durante essa desenvoltura aí que eu tive na faculdade. Durante essa fase da faculdade eu escrevi muito sobre psicologia. Escrevi assim as coisas que eu lia e eu achava que fazia sentido pra mim dentro daquele contexto. Tive alguns casos aí médicos aí que eu, inclusive é caso de superação. Eu preciso falar mais sobre isso, né? E é isso. Eu tava gravando muito
muito fora, né? Então, muito dentro de casa, agora eu preciso gravar áudio, né? Então, é isso. Preciso arrumar uma capa pro vídeo. E é isso. Ficar fazendo pose aqui. Eu preciso também melhorar essa questão de pose, né? De foto pra tirar. Preciso fazer um monte de coisa, listar essas coisas. Mostrar também como eu faço a minha organização no computador. Tem uma galera que fica perguntando como que eu faço. Eu usava algumas plataformas para poder me desenvolver melhor, poder me organizar melhor. Falar um pouco também sobre religião, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, sobre política. Essa é uma... Estamos chegando aí na política aí, quais partidos. Não que eu quero influenciar alguém, lógico, a gente tá aqui para ser influenciador, né? Mas falar sobre política no sentido daquilo que é bom pra gente, né? Estudar em faculdade pública, gosto de utilizar as coisas públicas que vê sobre isso. É nóis, estamos together.